pessoal, a aula de hoje, né, vamos começar falando sobre climas do Brasil. Bom, nas aulas anteriores a gente já vinha conversando sobre isso, né, sobre a influência, né, das massas de ar em cada região e como ela vai definir os climas dessas regiões específicas, né. Só que, né, agora vamos ver que pode existir outros fatores que vai influenciar especificamente na mudança do clima em algumas regiões, né? Quer dizer, em todo o Brasil, na verdade, né? Então, por mais que existam essas massas de ar, né, e elas influenciem, né, como a gente viu na aula passada, cada região vai ter suas especificidades, tá? Então, é normal, é comum, né, algumas regiões terem influência de outros climas, né? E isso a gente vai ver na aula de hoje. Bom, é importante ver essa questão da variedade do clima que existe no nosso país, como diz o texto, né, pode ajudar no planejamento e nos investimentos governamentais, né? Bom, o cara, né, o climatologista José Bueno Coty, né, classificou o clima do Brasil em 6 tipos, tá? Esses foram esses daqui, tá? Do mapa, observem esse mapa, por favor, observem esse mapa. Na página 55, a área verde, esse verde mais escuro, é equatorial semiúmido, o verdinho mais claro é equatorial úmido, né? Tropical semiárido é o vermelho, e o subtropical seria um lilás, e esse laranja mais escuro, um tropical, e esse amarelo, um tropical de altitude. Então, vamos começar a observar o clima equatorial úmido, tá? Bom, o clima equatorial úmido, isso vocês podem acompanhar na página 56, tá? O clima equatorial úmido ocupa grande extensão do território nacional, abrangendo quase toda a região norte, né? Então, se vocês voltarem à página, vocês vão observar isso. Aqui é a região norte. A região norte vem por aqui, né? Então, ela abrange quase toda a região norte. Essa região norte é onde fica a Amazonas, né? Então, toda a região norte, com exceção do Tocantins e da porção do Pará. Quando a gente fala disso, ele está falando dessa questão aqui, ó. Tocantins, né? Uma porção do Tocantins e do Pará. Ele está falando dessa parte, ok? Tocantins, né? E o Pará. Vamos ver, não perdi aqui na leitura. Apresenta temperatura mediana anual superior de 25 graus. Então, ela apresenta, né, todo ano, essa é a média anual, né, mais de 25 graus será a temperatura nessa região. Pequena amplitude térmica, chuvas abundantes durante quase todo o ano. Esse clima sofre influência principalmente da massa equatorial continental, tá certo? Massa equatorial continental, vocês se lembram dela? Se vocês voltarem algumas páginas, na página 51, aqui ela, ó, massa equatorial continental, tá vendo? Quer dizer que ela sofre influência dessa massa. Então, se vocês lembram, né, do que a gente vinha estudando, é por isso que caracteriza, que essa região tem essa característica de chuvosa, né, de úmida. Então, responsável por ocorrência, né, da ocorrência de chuvas na região. Muitas vezes ocorrem chuvas convictas, que são aquelas
provenientes da evaporização dos rios e da floresta amazônica. Dependendo da força da massa polar atlântica, ela pode atingir a região norte no inverno, causando o fenômeno conhecido como friagem. Então, esse fenômeno friagem ocorre, né, quando há uma evaporização maior nessa região, ok? Deixa eu mostrar aqui mais uma vez o mapa. Na página 51, é importante a gente fazer esse diálogo. Ó, aqui é a massa de ar polar, tá vendo? Tá vendo como ela se distribui e ela vai até a região norte? Ó, nessa página aqui, ó. Está focando para vocês na página 51, tá vendo? A massa de ar polar, ela vai até a região norte, tá? Então, é por isso que pode ocasionar, né, no fenômeno de friagem. Então, uma curiosidade, né, até tá na página 56 do livro de vocês, como é uma área muito úmida, quente, né, há uma evaporização, porque nessa área da Amazonas tem muito rio, né, então, em estado líquido. Então, há uma evaporização que se cria um rio de água, né? Só que no estado gasoso no céu, né? Bom, esse rio com o vento, né? Ele vai em direção à Cordilheira dos Andes. Quando ele chega, por causa da latitude, né? Ele acaba batendo na Cordilheira dos Andes e boa parte dele desce em forma de água, né? Em forma de água, fazendo que crie novos rios, criando um rio ali. Só que a outra parte, né, ela baixa e volta. E esse movimento, essa massa, né, esse rio flutuante, como é chamado, ele vai direto, né, no caso aqui, ele vai direto para o sudeste, né, e para a região sul, né, para o centro, sim, ela não é São Paulo e tudo. Por isso que a chuva de São Paulo, ela vem da Amazonas. Se a Amazônia for prejudicada com relação ao seu ecossistema, esses rios flutuantes, eles vão diminuindo sua capacidade de armazenamento de água, e com isso São Paulo pode deixar, né, de ter chuvas e de abastecer seus reservatórios de água. Os grandes problemas hídricos de São Paulo é justamente por causa disso. A Amazonas, né, está sofrendo um problema de desmatamento, né, do seu ecossistema gravíssimo, e isso acaba atrapalhando no clima das demais regiões, tanto na região, né, da Amazonas ali, como também nesses pontos, né, São Paulo, Rio Grande do Sul, tá? Então, vamos agora para clima equatorial semiúmido. Então, temos o úmido e o semiúmido. Já dá a ideia, né, que a quantidade de chuva é menor. Esse semiúmido esse clima ocorre no extremo norte do país, em Roraima, no Pará, e uma pequena porção do Amazonas. Quer dizer, que existe um período que essa chuva não é abundante. Ó, é aqui, ó, boa parte do Roraima, tá? É essa parte aqui que é o extremo norte, né, do Amazonas, e que não há quantidade de chuva como nessa outra parte que eu acabei de falar. Isso é a questão específica, né? Quer dizer que uma boa parte do Amazonas ele tem a chuva em abundância, mas só essa micro-região no extremo, né, norte do Amazonas, ele não sofre com as grandes chuvas em abundância como os demais, né? Então, essa questão da influência, tá? O clima tropical, né? O clima tropical é chamado de tropical continental ou típico, né? Com temperatura média anual de 25 graus e 20 a 25 graus Celsius. Isso eu tô lendo na página 56, tá? Manifesta-se nas regiões central e leste do Brasil. Na porção central apresenta duas estações de chuva bem definidas. Então, nessa região, as estações de chuva elas são bem definidas, ok?
com maior índice de pluviométricos no verão, sob a ação das massas equatoriais continentais e invernos secos. Nas áreas litorâneas, as chuvas ocorrem para indicar o ano todo, tá? Que vamos ver está nas regiões central e leste do Brasil. Vamos procurar aqui, tá ok? Então, pessoal, e sobre essa questão da influência da massa equatorial, tá? Tava procurando no livro. Ó, tá vendo? Aqui, então, essa massa, né, de ar continental, ela vem pra cá, tá? Ó, pra região central, tá? E ela vem de um lugar que é frio, né? Então, por isso que é seco, ok? Os invernos é seco. O inverno, né? Ou invernos secos, né? Não há chuva. Então, nas áreas litorâneas, a chuva ocorre praticamente o ano todo. Então, na área litorânea vai ter chuva, mas na parte, né? Na parte do central e leste vai ser frio, no caso, né? Porque tem essa influência da massa, né? Que acaba sendo mais fria, né? Que até fala 25 a 25 graus, tá? E tem um clima tropical semi-árido. Esse é o clima característico do interior do nordeste do Brasil. Então, é o clima semiárido seria que caracteriza a nossa região, né? É uma região que a chuva, né? As chuvas acontecem só apenas em dezembro e março, né? Pela ação da massa equatorial continental, como a gente viu na aula passada, e equatorial atlântica, tá? Então o clima tropical semiárido é o que menos chove com relação aos outros, né? Só chove entre dezembro e março. Por isso, né, existem grandes problemas com relação aos reservatórios de água. Eles, por passar tanto tempo sem chover, eles acabam secando e causando alguns problemas com relação ao abastecimento hídrico dessas regiões, tá ok? O clima tropical de altitude ocorre na área elevada do Sudeste, parte do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Apresenta temperatura média anual mais baixa em relação ao clima tropical, em virtude das latitudes elevadas. Então, o clima tropical, né, de altitude, por ser mais alto, vocês se lembram, né, altitude com relação ao vertical, a alta altitude, por ser uma região mais alta, ela acaba sendo uma região, que essa região do Mato Grosso do Sul, sendo uma região de uma temperatura média, tá? É uma temperatura média, só que baixa, ok? As chuvas se distribuem ao longo do ano, mas são mais concentradas no verão, sobretudo nas encostas litorâneas. Então, vai ocorrer a chuva durante todo o ano, mas vai ter uma frequência maior nas encostas ali do litoral, ok? Então, ali a região, então se entende, né, que a região do Mato Grosso, ali do Mato Grosso do Sul, tem altitudes elevadas e esse é um dos motivos pelo qual eles têm temperaturas mais baixas, ok? E temos o clima subtropical, tá? Presente no sul do país, a denominação subtropical refere-se à localização da região que fica no sul do Trópico de Capricórnio, tá? Com a incidência da energia solar na região é mais baixa devido à latitude. As temperaturas médias anuais são mais baixas em relação ao clima tropical. Então, o clima subtropical, ele é mais frio do que o clima tropical, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui no mapa, tá? Essa parte aqui, ó. Subtropical. Tá vendo? Esse aqui
é a região do clima subtropical. Tropical com altitude, tá vendo? Esse amarelo. E o clima subtropical, que é esse aqui, ok? Então, se você ver, é a parte do Rio Grande do Sul, tá vendo? Santa Catarina, tá? Pegando um pouquinho de São Paulo e aqui. Então, esses são as regiões que são mais frias, né? Os invernos são frios devido à massa polar atlântica. Então, vamos voltar lá no mapa e ver a massa polar atlântica. Tá vendo que ela passa por essa região do Rio Grande do Sul? Tá vendo, ó? Então, isso influencia na questão do clima e ele acaba tornando-se mais frio, ok? E agora eu quero que vocês resolvam, né, as questões 1, da página 57, 58 e 59. Bom, eu vou explicar para vocês a letra A da página 58, tá? As outras dá para vocês entenderem e resolver direitinho. Vou explicar da página 58, tá? Existe um gráfico, tá? Então, ele quer que vocês observem essa tabela aqui, observem os dados e preencha. Tu tá vendo que vocês estão vendo que essa tabela aqui ela está preenchidinha com os gráficos? Ele quer que você faça o mesmo com essa, tá? Vou resolver um para vocês verem. Observem o mês de janeiro. Janeiro, ok? Janeiro aqui. Olhem na tabela o mês de janeiro. Temos para temperatura 26. Para temperatura 26. Então vamos ver a temperatura que está desse lado aqui. Então vamos procurar o número 26, ok? Eu encontrei o nome 26, ó, o número 26, é 26,6, né? Mas vocês colocam 26 porque ele está entre 26 e 27, então vocês colocam aqui. E vão procurar a pluviosidade, né? Que é a questão da quantidade de milímetros de chuva, que é 215. Então, ele fica aqui entre 200, né? Entre 200 e 220. E aí eu faço isso, tá vendo? Eu passo um traço igual isso acontece aqui. Vocês podem fazer, aí vocês fazem, né, essa linha, né, vertical. Eu posso estar fazendo vocês fazem só isso mesmo, vocês passam só o traço mesmo, tá? Que dá pra entender, ok? E sobe aqui pra indicar que é janeiro, ok? Encontre a linha, porque senão a gente tem que fazer aqui uma coisa meio feia, né? Mas vocês têm que fazer para encontrar a linha, coloca, né, aqui e desce de acordo com o número, né, que está na tabela. Então vocês vão pela a quantidade, né, em milímetro, né, que é 200, vocês passam o traço parando 200 e depois desce, ok? De acordo com a temperatura. Bom, agora eu vou pedir um trabalho que seria para casa para vocês. Esse trabalho é simples, tá? Eu quero que vocês leiam a página 59
60, 61 e 62. Vocês vão ler essas páginas, vocês vão fazer um fichamento, tá? Esse fichamento como funciona? Vocês vão retirar do texto as principais informações e colocar no caderno, porque próxima aula eu quero que vocês me mandem, que próxima aula eu vou trabalhar em cima dessas questões que vocês me mandaram e aprofundar mais o assunto para vocês resolverem a página 62, 63 e 64 no caso, tá? Porque aí vamos para a gente já também na próxima aula iniciarmos o volume 2, ok? Então, quero que vocês façam isso, tá? Façam esse fichamento, que seria, vocês vão colocar vegetação, vocês vão colocar o título, né? Vegetação e domínios naturais no Brasil, ó, esse nome aqui vocês vão colocar, tá? No Brasil. Vocês vão ler, vocês vão lendo e grifando as principais partes. Depois vocês só copiam no caderno essas principais partes, ok? A partir daí, na próxima aula, vocês só vão resolver as questões seguintes e vamos iniciar um novo volume, tá? Então, um beijo, espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só falar, tá certo? Então, tchau.